Olá, tudo bem com vocês? O Na Minha Casa hoje recebe o contrabaixista, produtor e compositor Gustavo Carvalho.
Tudo bem, Gustavo? Que prazer enorme estar aqui. Bem-vindo. Obrigado, fico muito feliz, agradecido de estar aqui nesse programa, estou muito feliz. Também estamos felizes. Essa primeira música que você tocou agora se chama Fino do Ouro. Fino do Ouro, é uma música que eu fiz em homenagem a Ouro Fino, né? Eu não sou mineiro, sou carioca, minha família é baiana e tal, e eu já moro em Minas há muito tempo, em Ouro Fino. E eu fiz pensando na cidade, nas montanhas de Minas e tal. Meio uma homenagem. Uma homenagem, que está no meu próximo disco, que será lançado logo depois do Carnaval. Ah, é? Tá pertinho aí, então? Pertinho. E tocou com você, o Zé Henrique, fala um pouquinho. Então, o Zé Henrique, ele é meu parceiro, meu sócio. A gente tem um estúdio em Ouro Fino. Que legal. Né? E a gente está produzindo vários trabalhos lá. A gente fala, tá rolando um clube lá, sabe? Ah, é? Um clube da esquina aí do sul de Minas. Que bom, isso é ótimo. E a gente está gravando muita coisa. Inclusive meu disco também está sendo gravado lá. E ele também faz parte de uma banda que é o Sul South, que é uma banda que a gente também gravou o disco lá, que eu produzi, faço parte da banda também. Que é um projeto recente. É um projeto seu. também recente, bem recente. Mas a gente está em turnê, a gente já lançou o disco. Chama-se Rocket Ship. O vocalista é africano, da África do Sul. Eu ia até te perguntar isso. Ele é um gringo que canta em português. Canta em português, canta em africano, em afrikaans, que é a língua lá oficial, e em inglês. O disco é trilíngue, em português, inglês e afrikaans. Então, eu estava vendo sua discografia, sua carreira, estava pesquisando sobre você. Você produz, também produz outros artistas. Sim. Toca eventualmente com as pessoas. Fala dessa coisa. É multi-instrumentista, toca violão, baixo. Agora falou do estúdio que trabalha. Quer dizer, multimídia, né? Assim, A gente tem que fazer de tudo, né, Adolar? Tem que correr atrás, eu né? aqui de apresentador. Você é um grande violonista, compositor também. É muito bom. Então, minha carreira começou muito cedo, comecei bem cedo e comecei a gravar cedo, né? Os primeiros discos que eu gravei foi em Salvador, que eu morava em Salvador. Ah, é? Gravei com uma turma lá da época do pré-axé, antes do axé, que tinha muita foxé, muita coisa com muita pele, muita percussão, muito swing. E eu gravei alguns discos lá com Marquinhos Lobo, que é um percussionista que eu adoro, e grandes outros músicos como Alfredo Moura, César Batera. Então tive uma experiência muito boa. E vim para Minas. Quando cheguei aqui... Isso tem um tempo, assim, tipo anos 80. Anos 80. Pré-axé, né, o que você falou. Esses discos eu gravei em 80, 1980, exatamente. Que legal. Longa carreira, né? No estúdio WR. E ali eu comecei a observar, sempre gostei muito da coisa de produzir. E aí eu comecei, desde quando eu fui a primeira vez para o estúdio, eu já comecei a procurar aprender como é que é o processo de gravação, como que você deve conduzir uma gravação. É uma coisa que caminha com a música. Que caminha com a música e eu sempre procurei entender e observar os produtores com quem eu trabalhei para procurar tirar o melhor deles para a minha própria experiência, para quando eu viesse a produzir um disco, eu poder aplicar aquilo tudo que eu aprendi. Que né? é um conhecimento complementar, né? A música, né? Tocar uma coisa, conhecer o universo do estúdio. Nossa, é outra. É uma riqueza muito grande. Tanto que você vê que tem produtores incríveis aí que nem músicos são. Não são nem instrumentistas, mas são grandes produtores também. Dão um acabamento, né? Dão um acabamento. Fazendo uma analogia como um diretor de um filme, né? Ele está participando de tudo ali, ele vai ver a cor que ele quer dar para aquele som, agradar o artista, né? Surpreender. É meio que uma visão macro, né? E eu sempre digo o seguinte, eu gosto do disco que me surpreende. Certo. Então quando me surpreende e surpreende o artista que eu estou trabalhando, aí eu fico satisfeito, eu fico feliz. Fala da sua discografia também, que é longa, você teve bandas no início. Sim. Isso aí você está me falando de Salvador, você era compositor, violão ou já era o baixo? Já era o baixo. Eu comecei na música no violão quando eu tinha 10 anos. Aí, pouco tempo depois, minha família, meus pais foram morar nos Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos, nos anos 70. Nossa, que legal. Hein? O primeiro show que eu vi na minha vida foi do The Who. Que massa. Primeiro show que eu assisti. E aí já fiquei apaixonado pelo baixo. Vi o John Entwistle tocando e tal, que é uma referência no rock incrível, né? The Who é. E dali em diante eu pirei mesmo, eu entrei numas de ser músico, de ser baixista. E eu e meus amigos lá, nosso objetivo... Montou uma banda de rock? Nos Estados Unidos ainda não deu tempo, era muito novo, estava começando. Eu tive uma professora brasileira lá, Cláudia Niemeyer, que é uma grande baixista.
Que legal. Toca com a Blitz aqui no Brasil. E ela estava lá também filha de militar e tal, meu pai é militar. E aí ela me dava aula de graça, não cobrava nada, e eu comecei a aprender com ela. Legal. Então eu ficava assistindo shows, do underground ao mainstream. Então eu vi muita coisa. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para o Rio. E lá, aí eu comecei a ter minhas bandas. Tá, uma banda muito importante que eu tive lá se chamava Opus 6, que era com tecladista, aliás. Voz, uma cantora incrível, batera, eu no baixo, guitarra, o Torquato Mariano. Torquato Mariano. E a gente tocou muito juntos nessa época, assim, a gente já eram composições próprias? Já eram composições próprias. Era uma onda meio rock progressivo, misturado com um pouco de funk, soul. E foi uma escola maravilhosa. Você lembra isso? 79, 80? 79. 80 eu fui para Bahia. Aí lá comecei a gravar essas coisas que eu te falei. Entendi. Com esse pessoal. Eu tinha uma banda também de blues rock lá com um guitarrista, Álvaro Asmar, que era um grande guitarrista. Infelizmente ele não está mais aqui. Mas o Alfredo Moura também, que é um tecladista incrível. Produziu Daniela Mercury. Eu toquei com essa turma toda lá, turma do jazz também. E foi muito bom. E aí vim para Minas. Veio para Minas. Já Ouro Fino, a gente está entregando, porque a música entrega. A música agrega, né? Ela traz os amigos, né? Como a gente aqui. Em Ouro Fino, teve um festival lá, logo que eu cheguei. Tá. E aí me chamaram para ser jurado. A função. É difícil. Eu já acho que julgar a música, eu acho cruel, porque sabe, qual música que é melhor? Eu já não sou muito fã desse formato de festival competitivo, sabe? Mas enfim, acho isso, né? Mas eu topei, fui lá e participei. E nesse festival eu conheci o Maurício Brandão. Assim, antes dele tocar, eu vi ele andando com a bag, e a bag estava rasgada em cima, assim, e eu vi que era um baixo. Eu falei, que baixo é? Eu cutuquei assim, Maurício é um cara grande. Maurição. Não, Maurição, não sabia o nome dele. Rapaz, é um baixo? Ele falou, sim, prazer, não sei o quê. Ele já, super bonzinho, já tirou, mostrou pra mim um baixolão maravilhoso, assim, fretless, né? Que barato. Aí ficamos conversando, e eles participaram do festival, foram pra final e tudo mais. E você jurado? E eu jurado. Aquele respeito. Aí rolou uma festa depois, aí eu conheci o Ivan Vilela. Sim. Sabe? Aí nós fizemos um som, que foi, para mim, o melhor de tudo foi esse som depois do festival, que a gente ficou num barzinho tocando até de manhã. Ivan Vilela, Maurício Brandão, sim. Helder Costa e tal. A história é longa, mas eu vou procurar resumir o máximo aqui que eu puder. É legal, a gente quer saber as histórias. E aí, nessa discografia, então... Aí eu comecei a conhecer os músicos da região, né? Porque eles moravam em Pouso Alegre, eles são de Pouso Alegre, e tem outros músicos, Itajubá e tal, e Ouro Fino não tinha muito assim uma cena forte musical, não. Então eu tinha que sair. Passou um tempo, já assim, pulando algumas coisas que aconteceram, né? Um belo dia eu tive uma ideia, assim, vou ligar para o Helder, eu e o Helder tínhamos tido uma banda antes, a gente tocava na noite, acabou essa banda, chamava Rabo de Saia, com um guitarrista chamado Pacheco, também era um cara... Que tá no release lá que eu vi, tem um lance de uma banda antes, que foi de metal, que era uma banda de rock, fez um grande sucesso na região e tal. Aí eu liguei, eu tava pegando o telefone para ligar pro Helder, e ele já estava na linha, olha que coisa louca. Eu fui pegar para discar, aqueles telefones da época, né? Peguei, alô, era o Helder, é você aí, cara? Cara. Nossa, cara, que coincidência, né? Não é coincidência, é providência, né? Exato, eu tive uma ideia, cara. A gente podia montar uma banda. Ele falou, tô te ligando para te convidar para participar de um festival em Pouso Alegre, que o Maurício botou um blues e tal, e precisamos de você. Aí eu fui pro festival, e aí foi um barato, a gente ganhou lá, acho que melhor intérprete, alguma coisa assim. Um prêmio. E ali foi um embrião do Toque de Midas. Imaginei. Aí começou o Toque de Midas, né? Eu tinha gravado esses discos na Bahia, depois teve esse tempo que eu fiquei sem gravar, e aí pintou o Toque de Midas. E o Toque de Midas começamos a tocar na noite, viajar na região, fazer coisas assim. Eu, Helder e Maurício, sem um baterista. Com música própria já, ou era... Ainda não. Tocando coisas conhecidas e tal? Você sabe, a música mineira, maravilhosa, sim. MPB, né, de altíssima qualidade e tal. E a gente começou a tocar.
E nesse tempo, de repente começou. Aí de repente a gente começou a compor. O Maurício aparecia com uma música, eu também, Helder e tal. Aí a gente começou a compor. E aí entrou um baterista na banda, que chamava Sidão. E a minha mulher, na época, a gente fez uma demo, uma pré-produção em São Paulo, no estúdio, e gravamos 5 músicas. E aí surgiu, a gente nem sabia, ela que mandou, um negócio para o Rock in Rio, pré-seleção do Rock in Rio, que chamava Escalada do Rock. E aí ela mandou. Só tinha a demo, né? Só tinha uma fita cassete. Uma fita cassete. Fita cassete. E ela mandou para o festival, não falou nada pra gente. E a gente nunca acreditava muito nessas coisas. Ah, imagina. Passou um tempo aí, pá, Toque de Midas classificado para o festival no Circo Voador e tal. E era a única banda mineira no lance do Escalada do Rock. Vocês. Lá fomos nós. E foi demais. Foi uma apresentação muito bacana. Daí pintou a oportunidade de a gente gravar o nosso primeiro disco. Que legal. Já com um selo? Não, totalmente independente. Independente. Teve tá? o patrocínio de uma universidade, olha que lance legal. Lá de Ouro Fino, na época era faculdade, ASMEC. Patrocinou o nosso disco. A gente gravou em São Paulo, no estúdio do Placa Luminosa, lembra? Sim, lembro. Banda do Ney, Giba, Isso. Uma turma boa. Turma boa, gente boa demais. Gravamos o nosso primeiro disco ainda só em vinil. Pensa nisso, gente. Só em vinil. Vinil. Não sabe nem nada. Tem até hoje, tem vários ainda. Esse disco ainda tem alguns. E aí a gente começou a cair na estrada. Aí fomos para a estrada e tal. E nesse disco, a gente gravou Viola Violar, do Milton Nascimento. Sim, sim. Viola. Exatamente. A gente gravou. E aí, o irmão do Wagner Tiso, o André Tiso, ele levou para o Milton o disco, né? E o Milton gostou muito do Toque de Midas desde o primeiro disco. Massa. Foi um lance musical mesmo. E ele convidou a gente tinha um show de lançamento no Rio, ele convidou a gente para cá, para casa dele e tal, e fez uma feijoada. E passamos o dia lá até de madrugada, e aquela amizade mesmo, né? E aí começou essa história toda, teve uma turnê longa desse disco, e aí nós gravamos o segundo disco. E eu já estava nessa onda de produção. O primeiro disco foi produzido pela banda. E eu muito ali trabalhando na produção. No segundo disco a gente chamou um cara chamado Nilo Romero. Eu lembro do Nilo Romero. Você lembra? É um baixista, né? Ex-produtor, trabalhou com Cazuza. Isso. Sim, lembro Compositor Compositor de várias músicas da cara incrível, carreira solo. Grande produtor. Sim, lembro sim. E aí a gente gravou esse disco no Rio de Janeiro com a produção dele, no estúdio do Daniel Tease. E esse disco a gente teve a honra de ter a participação do Milton. A gente gravou Raça, do Milton, e ele participou na música Florir, que é uma música do Helder Costa, que fecha o disco. Que legal, que ótimo. E aí foi demais. E a gente começou a trabalhar e tal. E esse disco foi indicado ao prêmio, na época chamava Prêmio Sharp. É o prêmio que tem até hoje. Que hoje mais é importante do prêmio da música brasileira. Nosso prêmio mais importante. Mais importante. Na época, mesmo cara, mesmo produtor lá, o McLean. Sim. Né? E aí, pô, Toque de Midas, a única banda, até na história isso, da música brasileira independente que concorreu a um prêmio. É legal dizer isso aqui, porque todo mundo sabe como é ser independente. Essas conquistas valem ouro. Valem ouro. Valem ouro. A gente lá concorrendo, melhor banda pop rock com Titãs e Paralamas. Pensa. Muita gente lá disse, quem que é esse Toque de Midas aí? Quem é os caras, né? E foi uma festa linda, foi demais e tal. Em seguida, esse é o segundo disco. Teve um terceiro, né? Teve um terceiro. Já deve ser CD. Aí o terceiro foi só CD. O segundo ainda é CD e vinil. E a gente viajou bastante, foi bem legal. Bom, aí teve a banda praticamente se desfez. Maurício saiu da banda. Sim. Aí entrou um outro vocalista, a gente gravou o terceiro disco. Sim. Aí já foi para um selo, Rocket, do Dado Villa-Lobos, do Legião. Que legal, cara. Que história bacana, né? Gustavo, quero saber da carreira solo. Você falou do Toque de Midas, produção, tudo. Me fala dos seus discos solos, o Arquipélago. Enfim, como eu estava te falando, a gente vem produzindo um monte de discos e aí fica deixando da gente para trás, né? E aí, graças a um grande amigo, produtor, César Botinha, ele falou, você tem que gravar seu disco e tal. Aí eu gravei o Arquipélago, lá em São Carlos,
com a produção do Botinha. E foi um disco que me deu uma alegria muito grande, foi um disco que contou com a participação de grandes músicos, né? Inclusive do Milton Nascimento também. Legal. E ele gravou várias vozes numa música chamada Lua Mar, que eu fiz para minhas filhas. E essa música teve uma história muito bonita, foi lançada em discos aí no Japão, em outros lugares do mundo. E também foi para um disco do Milton, só que o Milton gravou música de outros compositores, que né? barato. Compositores famosos e tudo, e eu estou lá no meio. E eu fiquei muito feliz. Isso aí me deu um ânimo para continuar nessa carreira solo. Pouco tempo depois eu gravei o Tons do Mar, né? Eu tenho esse lance com o mar, né? E nesse disco também é um disco instrumental, só que a última música, que chama-se Rainha do Mar, ela é letrada, é uma música que eu fiz em homenagem a Iemanjá e também com a voz do Milton, né? E foi uma felicidade muito grande, né? E como você já tinha observado, os 2 discos também foram indicados a melhor disco de música instrumental. Isso é sempre uma alegria, né? Você ter esse reconhecimento. No Brasil, que tem tantos bons instrumentistas. Pô, exatamente, é uma honra, né? Muito bom mesmo. E fiz uma turnê longa, bacana, dos 2 discos, apesar de ser música instrumental, que é um nicho menor, né? Poxa vida. Depois disso, eu comecei a pré-produzir o meu 3º disco. No meio do caminho surgiu um africano da África do Sul que apareceu em Ouro Fino, né? Ouro Fino é uma cidade pequenininha, aqui do sul de Minas, e ele apareceu em Ouro Fino. Incrível, assim. E um cara, aquele cara do reggae, assim, roots mesmo, conhece muito, tocou com Zig Marley, uma voz incrível, um grande compositor. Né? E aí a gente rolou umas coincidências, acho que foi uma providência, que a gente se encontrou num dia na minha casa, a gente fez um som juntos, e aí a gente anotou a placa do rapaz, eu falei, esse cara canta muito e tal. Aí a gente começou a compor, falei, Piró, vamos gravar um disco então, antes da gente sair para a estrada, a gente grava um disco. Antes de tudo, vamos gravar um disco. Vamos gravar um disco. Aí gravamos um disco no nosso estúdio, né? O estúdio meu do Zé Henrique lá em Ouro Fino, que a gente está produzindo bastante coisa lá. E esse disco trouxe uma alegria muito grande também. É um disco em 3 línguas, em português, inglês e afrikaans. Está tocando muito na África do Sul que também. É Rocket Ship. Tem vídeos no YouTube, né? Quem quiser acessar susouth.com, né? Tem o site da banda. E o meu pessoal é gustavocarvalho.mus.br. Mus de músico, né? M-U-S. O site tá tudo lá. Tá tudo lá, tem todos esses discos lá, tem a história da minha carreira e tal. E a gente está sempre procurando melhorar o site. E nas redes, né? 2019 o meu disco. Agora que até eu toquei aqui a música, Fino do Ouro, que é desse disco. Esse disco tem participação de grandes músicos, chama 333 Graus. É por causa do número 3, que é muito presente demais na minha vida. Desde quando eu conheci a minha mulher, minhas filhas nasceram dia 3. Esse é o 3º disco de 33 composições e tal. E 333 Graus será lançado logo depois do Carnaval, se Deus quiser. Quero trazer para vocês lançarem nesse programa. E quero agradecer muito, viu, a oportunidade de estar aqui com você. Eu agradeço a sua presença. Você, o Fernando. Eu queria sim fazer um som com você, pode ser? Claro. Vamos tocar? Vamos. O que a gente vai tocar? A gente vai tocar uma música que está no meu 1º disco, Arquipélago, chama-se Carta. Que, inclusive é uma música que eu fiz em homenagem ao meu querido amigo, irmão, parceiro, compositor, Hélder Costa. E nós vamos tocar Carta. Vamos tocar Carta? Você vai tocar comigo, esse grande violonista aqui, compositor, Adolar. Gustavo. Muito obrigado também. Valeu demais. Com vocês, Gustavo Carvalho.
No nosso segundo programa Na Minha Casa, da temporada 2019, nós tivemos a participação de um artista plástico. O cenário do programa contou com este quadro bonito. É da série Árvores. A gente fez uma matéria bem bacana com esse artista. Ele se chama Dani Pato. Dá uma olhadinha aí. Olá, gente, eu sou Dani Pato, sou nascido em Belo Horizonte, moro aqui em Gonçalves, Minas Gerais. Bem, parece um pouco prepotente assim na hora que fala, mas eu sou desenhista nato, eu desenho desde criança, então nunca parei, né? Aquela coisa de nunca parar de desenhar. E desde que eu tive qualquer tipo de atividade, sempre fui caminhando para o lado das artes, né? Para o lado da pesquisa, da criação. Eu acho que a arte, ela não tem como findar, né, cara? Assim, ela é rebelde por si só e sempre vai ser contemporânea, porque ela vai se reinventando, da mesma forma que é corruptível, né? Que as coisas vão caminhando para uma mesmice, para um comércio, para por um rótulo, né? Vamos dizer assim. E é primordial que ela exista e que ela faça o seu papel de crítica e o seu papel lúdico, o papel de fantasia, né? E o papel de criação, às vezes evolutivo, às vezes simplesmente figurativo, né? Apenas aspecto pictórico, né? Do belo, coisa simples. A inspiração é uma coisa engraçada, né? Porque às vezes ela aparece simultaneamente em vários lugares do planeta, por exemplo, a mesma ideia, e é uma coisa impressionante. E elas vêm eu acho que desse processo todo de troca das artes, né? Às vezes uma música diz uma coisa que um artista vai interpretar de uma forma, ou vai caminhar para um outro processo de acordo com aquilo, né? E eu acho que todo mundo sofre influência, não tem como ser absolutamente autêntico, né? Vamos dizer assim, se existe, lógico que existe autenticidade, mas as influências estão aí. Ai, eu gosto de tanta gente, cara, como pintor, assim, como colorista, vamos dizer assim, Van Gogh, como desenhista, Rembrandt, como contemporâneo, Richard Long, e vários outros, alguns que eu nem sei dizer o nome. Essas são uma série que é o meu trabalho pictórico, né, que eu intitulei de Árvores, que foi um personagem que surgiu em 2005, após participar de um projeto de reflorestamento lá em Caraíva, na Bahia. E eu tomei esse personagem para mim, assim, e eu sou, como desenhista, o meu trabalho ele abre um leque muito grande, o desenho. Então eu costumo ser múltiplo até por demais. E já fiz várias representações das árvores e tudo, em várias técnicas. É uma técnica mista que envolve colagem, acrílica e tudo.
E aquela tela, ela tem uma coisa de caminho, uma coisa de procura, né? Legal a matéria com Dani, né? Olha só, os contatos do artista. No Instagram, @dani.pato com 2 T's. E ele também tem um site bem bacana, onde você pode saber um pouco mais sobre a sua trajetória e inclusive ver quadros que estão disponíveis para compra. É o www.danipato, também com 2 T's.com. Até o próximo quadro sobre quadro. Olha, eu não falo mais nada agora, quem fala é o poeta. Fala, poeta! Ficou um vão maiúsculo, uma fissura escura com memórias que mordem, um móbile de sombras, um origami de arame farpado. Ficou um mausoléu de chorume, a casa à deriva como um iceberg bêbado. Ficou o diário de um peixe afogado em palavras sem oxigênio. Palavras como catre, átrio, ermo, lúgubre. Ficou um museu de ausências. Só não ficou ninguém no teu lugar. Ó, o Vlado Lima está lançando um novo livro. É o Sabe de Nada, Inocente. Para você comprar, vá até o site da editora Sopa de Letrinhas, que é o www.editorasopadeletrinhas.com.br, ou então pelo e-mail vladolima@gmail.com. Aonde irei chegar se o mundo girar? Olá, tudo bem com vocês? Este é o Dicas Sem Jabá e apresento o CD Estação Felicidade, de Augusto Teixeira. O Augusto é cantor, compositor e violonista. Este é seu primeiro álbum e tem 13 faixas, todas de autoria dele e algumas em parcerias com artistas como Álvaro Cueva, Marina Tavares e Léo Nogueira. A produção musical e os arranjos são do próprio Augusto e do violonista Léo Costa e conta com a participação de grandes músicos como Neymar Dias, Rafael Abdala, Jean Correia e Cabé Pinheiro, entre outros. A capa e as ilustrações são do grande artista gráfico Elifas Andreato, que assinou capas de nomes consagrados da música brasileira. No CD, as participações de Pedro Iaco, Lilian Stella, Selmar e Zé Cabaleiro cantando junto com Augusto. 2 faixas que o Dica indica. Além da Janela, linda canção em voz e violão, com letra inspirada de Álvaro Cueva, e Destinação, somente com percussões, vozes e violões. O CD pode ser encontrado nas principais plataformas digitais e o site do artista é este que aparece aqui, www.augustoteixeira.com.br. Esta foi mais uma Dica Sem Jabá. Até já, nos vemos. Aonde iremos nós, qual direção tomar? Aonde elas irão, o que estão a buscar? A buscar. Aqui, ali, acolá, onde se está? Há algo bonito a se criar. Se eu te encontrar, pra aqui, pra ali, pra além, se movem, todo destino enfim chegar em outro alguém. Aonde elas irão, o que estão a buscar? A buscar. Aqui, ali,
acolá onde se está, há algo bonito a se criar. Se eu te encontrar, pra aqui, pra ali, pra além, se movem, todo destino enfim chegar.